Lembrando que a gente vai, ter essa apresentação aqui, ela vai levar 1 hora e meia, 2 horas, mas ao longo dessa apresentação eu vou dando umas paradas, então eu vou falando e depois eu paro e verifico se tem alguma pergunta. Então, por favor, para ficar mais fácil aqui para eu até administrar, porque a gente está com muita gente aqui na sessão, tá? Então, por favor, na hora que eu der as paradas, se você tiver alguma dúvida daquilo que eu falei, você coloca a sua pergunta, a sua dúvida no chat, tá? Não manda antes não, senão eu vou acabar me perdendo aqui no chat e de repente a sua pergunta fica perdida lá no meio. Então a gente vai fazer assim, mas fiquem tranquilos porque eu vou ficar de tempos em tempos durante a apresentação parando para verificar perguntas, dúvidas. Legal? Então, agora que a gente já startou a parte da gravação, eu vou compartilhar. Agora sim, para aquelas pessoas que estavam dizendo que não estavam vendo nada e tal, agora eu vou fazer o compartilhamento da minha tela para botar a apresentação inicial que a gente vai utilizar, para que vocês possam ver. E eu acredito que esteja aparecendo aí a apresentação para vocês, tá? Aí a gente já, se vocês puderem me confirmar, né? Alguém confirmar? Beleza, beleza, quem já confirmou. Maravilha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar por essa apresentação, que, como eu disse, é a apresentação que, junto com o link da gravação, eu vou mandar para o pessoal da biblioteca da UFPI, para que depois eles possam disponibilizar para vocês. E essa apresentação, ela é bem completa, embora eu hoje, como a gente vai falar especificamente da Web of Science, eu vou usar só uma partezinha dela e ela é uma introdução, ela não é o treinamento, tá? Ela é uma introdução para falar o que depois eu vou mostrar ao vivo, indo no portal da CAPES, fazendo exemplos, tudo direitinho, tá? Então vamos lá. Então, nós vamos hoje falar nessa sessão dessa base, Web of Science, que é uma base referencial, multidisciplinar, que está disponibilizada pela Clarivate dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação falando um pouquinho da nossa empresa, que é a Clarivate. A Clarivate ela é uma das fornecedoras de recursos dentro do portal de periódicos da CAPES, só que, diferentemente de muitos dos fornecedores que têm de recursos para o portal da CAPES, a Clarivate ela não é exatamente uma editora. Nós somos uma empresa que nós fornecemos dados, análises, ferramentas, softwares, toda uma parte de análise bibliométrica. A gente fornece esse tipo de solução, que o objetivo é justamente trazer todos os dados de uma forma confiável para que ajude em todo o processo da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica. A nossa empresa ela foi criada no começo dos anos 60 pelo nosso fundador, que a foto dele está até aí, né, o Dr. Eugênio Garfield. Ele foi um grande cientista da computação. E ele lançou as bases do que hoje a gente entende como a bibliometria, a cientometria. A nossa empresa, que tem o nome hoje de Clarivate, ela não foi criada no começo dos anos 60 com esse nome, foi criada com outro nome, na verdade com o nome de ISI, Instituto for Scientific Information. E nós já mudamos de nome algumas vezes. Esse nome Clarivate é o nome que nós temos fazem 8 anos, que na prática é uma informação importante para você, mas não é uma informação, digamos, obrigatória, né? Eu não sei quem é que fornece a Web of Science, então eu não posso usar? Claro que pode, porque você vai entrar pelo portal da CAPES e você vai entrar na Web of Science. E entrando na Web of Science, você, pelo portal, você vai usar a base, mesmo que você nem lembre, né? Que quem fornece essa base é uma empresa chamada Clarivate. Vamos então definir o que vem a ser a Web of Science. Então vamos lá. Olha esse diagrama aí, né? Essa bola cheia de nomes em volta. O que é isso? Essa é a nossa plataforma de bases de dados. A Clarivate, ela fornece várias bases de dados. Cada uma tem conteúdos diferentes. Então, tem base de dados de teses e dissertações, tem bases de dados
que é a Web of Science, por exemplo, que indexa revista científica, conferência e livros do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento. Tem base de dados de pré-print, tem base de dados de informação de financiamento, tem base de dados de informação de invenção com patente no mundo que protege essa invenção. Então, se você olhar esse desenho aí, tudo que está escrito em volta, cada um é uma base de dados diferente, tá? Essas bases de dados diferentes, elas têm conteúdos diferentes, como eu disse, uma de tese de dissertação, outra é de financiamento, outra é de pré-print, outra é de massa de dados, de repositórios, então cada uma é uma coisa. Só que vocês que estão na UFPI, vocês têm acesso a várias dessas bases. Então, todas essas que estão amarelinhas, significa que são bases que vocês têm acesso. Então, bases de dados de política pública, bases de dados com as informações da Cielo, todas essas. Então, para entender o que isso significa que você tem acesso a um conteúdo de dados muito amplo, né? Muito amplo. Hoje a gente vai falar da Web of Science, que é essa base referencial que indexa revistas científicas do mundo inteiro, todas as áreas do conhecimento, desde 1900, indexa também conferências e livros, e é atualizada todo dia. Então, é uma base bem abrangente, que tem informação referencial dessas publicações todas, atualiza todo dia, e que é legal para você fazer um levantamento bibliográfico, para você fazer análise, para você procurar texto completo, para você fazer várias atividades. Essa base, como ela é composta de revistas, conferências e livros, o que, que acontece? Você sabe que ela é formada desses pedaços, né? Revista, conferência e livro. Então, se você olhar aqui nessa bola, todos essas partes que estão em amarelo, com esse traço embaixo, com esse tracinho embaixo, meio azul, meio roxo, tá? Esses seis pedaços aí que estão amarelo com esse traço, significam que são essas subcoleções, esses pedaços que formam a base, que a gente chama normalmente de Web of Science, e que o nome completo dela é Coleção Principal da Web of Science. Então, tem a subcoleção das revistas de ciências, a subcoleção das revistas de ciências sociais, a subcoleção de artes e humanidades, das revistas de artes e humanidades, a subcoleção dos mercados emergentes, a subcoleção dos trabalhos mostrados em conferência e também dos que vêm de livros, tá? Então, se você olhar aqui no sentido horário, né, você vai ver as 6 primeiras, que estão amarelinhas com tracinho embaixo, significa a na realidade, as subcoleções, os pedaços da coleção principal da Web of Science. Só que além desta base, né, que é o conjunto desses 6 pedacinhos aí, além desta base, você tem acesso a outras bases dentro do portal da CAPES. Então, qual é a lista delas, que são as amarelinhas outras, né, que estão aí? A base de dados das revistas da Cielo, a base de dados das revistas científicas publicadas na Coreia do Sul, a base de dados da Durant, que é de invenções com patente, que a protege em algum lugar do mundo, a base de dados de pré-print, a base de dados do Grants Index, que é uma base de dados que tem informação de financiamento, a base de dados de teses e dissertações, a base de dados de política pública, que é uma base super nova, que foi lançada agora em abril, o Data Citation, que é uma base de dados que traz informações de repositórios de dados, a Current Contents, que é uma base de dados que funciona como se fosse um índice do que é publicado nas revistas, e a Medline, que é uma base de dados da área médica, né, da área de saúde. Se você olhar, essa lista é exatamente os amarelinhos que estão marcados, né, em volta desse desenho, e que na prática são as bases, as diferentes bases da Clarivate que você tem acesso dentro do portal da CAPES. Tem poucas que não estão amarelinhas, que são as que você não tem acesso, mas de qualquer forma, o somatório de todas essas bases te dá um conteúdo bastante vasto que você pode trabalhar. Aqui eu tenho uma descrição, né? Então, dos pedaços dessa coleção principal da Web of Science, e muito desse conteúdo entrou agora na atualização
do contrato que aconteceu, da renovação do contrato da Clarivate com a Capes, que aconteceu em março deste ano de 2025. Então, ele tem aqui a descrição, né, de todas as bases, as bases novas que entraram, né, a parte de livros dentro da Web of Science, a Medline, a base de dados do Policy Citation, que são de políticas públicas. Então, aqui é mais um descritivo dessas bases, mas você já sabe, né, que você tem acesso a isso tudo e eu vou mostrar como é que você entra. Aqui também, mais até de uma forma mais detalhada, com a amplitude, né? A amplitude de conteúdo que essas bases trazem. Quando você entra em qualquer uma dessas bases, seja de política pública, seja de tese de dissertações, seja de pré-print, seja a Web of Science, todas elas, embora tenham conteúdos diferentes, elas vão trazer uma interface com a mesma cara. Então, isso é um facilitador, porque se você sabe usar uma dessas bases, como a gente vai ver hoje, mais especificamente a Web of Science, essa de revistas, conferências e livros, você vai saber usar as outras também. Por quê? Porque apesar das outras serem conteúdos diferentes, elas vão estar com a mesma interface. Então, a tela vai ser parecida, você vai navegar de forma semelhante, embora os conteúdos sejam conteúdos diferentes, né? E a tela que ele traz de resultados é essa daqui, que depois a gente vai ver ao vivo, que é muito mais legal da gente trabalhar. Agora, o fato de você utilizar, ser um usuário da Web of Science dentro do contexto do portal da CAPES, te dá o direito a você usar alguns recursos gratuitos da Clarivate também. E o primeiro desses recursos que eu quero falar é um site da Clarivate que se chama Master Journalist, que é um site que mostra para você quais são as revistas que estão indexadas dentro da base, das bases da Clarivate, de uma maneira geral. Então, eu disse para você que a coleção principal da Web of Science, que é essa que a gente vai ver hoje, que a gente chama, assim, simplesmente de Web of Science, ela é uma base que indexa revistas científicas, conferências e livros. No que diz respeito às revistas científicas, são do mundo inteiro, de todas as áreas do conhecimento, mas não são todas as revistas científicas publicadas no mundo inteiro em todas as áreas. Não. São aquelas de maior visibilidade, aquelas que receberam mais citação, aquelas que são mais influentes por área do conhecimento. São cerca de 22 mil revistas científicas, né, de tudo quanto é área do conhecimento, publicadas no mundo inteiro. Então, o que, que acontece? Essas revistas, 22 mil, não são, na prática, a quantidade total de revistas científicas publicadas anualmente no mundo, né? Não, tem muito mais revista do que isso. As revistas que estão dentro da Web of Science são aquelas que têm visibilidade, que são importantes, que recebem mais citações na área do conhecimento das quais elas publicam. Então, o Master Journalist é um site para você justamente ver que revistas são essas. E uma maneira de você entrar nesse site do Master Journalist é você indo aqui na tela da Web of Science, que está essa tela capturada aí em cima, você vai na barra preta, onde está produtos, aí você clica em produtos e você vai achar lá o Master Journalist. Entrou no Master Journalist, é um site que você vai poder procurar para ver se uma revista está indexada dentro da Web of Science ou quais as revistas que estão indexadas dentro da Web of Science, tá? Isso é um recurso que você tem acesso também. Outro recurso bem legal que você tem acesso é um utilitário chamado EndNote Click. EndNote Click, ele é um plugin gratuito que você instala no seu navegador, seja Chrome, seja Firefox, Opera ou Edge. Lembre-se que a Web of Science, e essas bases todas que eu falei, na verdade, elas são bases referenciais. O que é uma base referencial? É uma base que tem a informação bibliográfica, né? Ela tem os metadados. Não tem o PDF do texto completo dentro da base. Então, quando você faz pesquisa numa base referencial, você vê o título, o nome do autor, a revista, o resumo, as palavras-chave, de onde que é o autor, mas você não tem o PDF do texto completo dentro da base. Por quê? Porque é uma base referencial. O EndNote Click é justamente um utilitário para ajudar você nessa atividade, né? Por quê? Quando você instala ele é gratuito, tá? Quando você instala ele dentro do seu navegador, seja no Chrome, seja no Firefox, seja no Opera, ou seja no Edge,
eu vou mostrar, né, como é que instala, você vai ficar com esse plugin instalado no seu navegador. E ele vai qual é a função dele? Sair procurando PDF de texto completo. Ele não garante 100% das vezes ele encontrar e recuperar o PDF do texto completo de graça para você, tá? Mas ele tem um percentual de recuperação bastante elevado, o que significa dizer que ele vai conseguir recuperar um monte de PDF de texto completo que você vai precisar. Aí, quando ele recupera, você vai ver que vai aparecer uma tela que nem essa daqui. Você vai poder ler o PDF na sua própria tela, você vai ter a opção de fazer um download, de mandar por e-mail, de ir no site da revista, e ele também ainda faz uma outra coisa. Ele guarda a cópia do PDF do texto completo que ele procurou e encontrou gratuitamente para você, ele guarda uma cópia desse PDF do texto completo num espaço que vai ficar amarrado ao seu login, que você tem que criar na hora de fazer a instalação, endereço de e-mail e senha, e aí esse espaço seu que você vai ter dentro do site do EndNote Click, ele vai guardando os PDFs que ele procura e ele encontra para você. O que significa dizer que, como isso vai estar na internet amarrado ao seu login, né, uma conta sua, um espacinho seu lá dentro do site do EndNote Click, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai pegar e vai deixar isso, como está no site do EndNote Click, isso vai estar disponibilizado para você em qualquer lugar do mundo, né? Porque está no site do EndNote Click. Então, você, de repente, pode entrar no site do EndNote Click, eu vou mostrar para você também isso, tá? Você vai entrar no site do EndNote Click e, legal, você entra com o seu login, você vai ver todos os PDFs que ele procurou e ele encontrou para você. É como se fosse uma biblioteca online, né? Como se fosse um repositório que ele guarda os PDFs que ele procurou e encontrou para você. E como isso vai estar na nuvem, né? Vai estar na internet, você em qualquer lugar do mundo, né? Você pode estar viajando e você vai conseguir ter acesso a esses PDFs desse texto completo que ele procurou e encontrou para você. Legal? A gente vai ver tudo isso. Como eu disse, essa apresentação inicial é somente uma introdução, né? Para a gente dar uma geral do que a gente vai falar. Beleza? Então, era isso que eu queria apresentar aqui inicialmente. Vamos olhar aqui o nosso chat para ver se já tem alguma pergunta aqui. Alguma pergunta aqui já de alguém. Vamos lá. Tinha gente reclamando de que estava baixo, mas é porque o áudio quase inaudível. O áudio tá ruim para vocês ou só para algumas pessoas? Para quem está reclamando do áudio, dá uma olhadinha se você está com o volume aí alto, né? Porque, né, senão aí você não consegue me ouvir e, na verdade, é a sua configuração aí, né? Deixa eu ver o que mais. Aí falando que o áudio estava normal, algumas pessoas dizendo que não, mas outras dizendo que sim. Então, vamos lá. Meu também estava dando problema. Tá. Tá. Consegue ouvir? Legal. Vamos lá. Áudio, áudio. Tá. Bem, algumas perguntas, na realidade, que estão perguntando algumas coisas que a gente vai falar, então não vou responder essas perguntas agora, tá? Vamos à pergunta do João. O portal Web of Science é vinculado à CAPES e nós, estudantes da UFPI, temos acesso, certo? Certíssimo, João. Para o iniciante, onde se pode começar, por exemplo? Eu vou mostrar tudo isso, João. Lembre-se que essa apresentação que eu fiz agora foi só uma introduçãozinha, tá? Agora a gente vai mostrar tudo passo a passo, bem desde o zero, tá? Então fiquem tranquilos, tá? Todo mundo que já está me perguntando como é que acessa, se eu vou ensinar as ferramentas, claro, claro que eu vou, né? Então, a apresentação inicial, ela na verdade é uma introdução, né? Para a gente
falar, no geral, o que que a gente vai abordar. Agora a gente vai para o detalhe, né, para mostrar tudo isso desde o zero. Não se preocupa se você não sabe nada, porque essa é a ideia, né? Você não sabe nada e vai sair daqui sabendo, porque a gente vai falar tudo desde o zero. O que a gente falou até agora foi uma introdução. Introdução é só para a gente ter uma noçãozinha geral, né? Para agora a gente detalhar melhor. Legal? Bem, então não estou efetivamente vendo nenhuma pergunta que tenha a ver com aquilo que a gente realmente falaria agora? Mais perguntas de coisa. Ah, tem uma pergunta, a Marlete está perguntando: será disponibilizado o link de frequência? Marlete, quando você entrou aqui, você teve que colocar o seu nome e o seu e-mail, já é a frequência, tá? Ah, tá. Bem, tá. Eu acho que agora eu dei uma olhada aqui nas perguntas. As perguntas, na realidade, a grande maioria é falando coisas que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, a gente vai já falar, e aí eu entendo que tudo isso já será endereçado. Legal. Então, fizemos a apresentação inicial, que na prática foi para a gente entender mais ou menos o que acontece, né? É o que a gente vai abordar. E agora a gente vai tudo desde o zero, tá? Então, vamos lá. Como é que eu entro na Web of Science? Eu entro na Web of Science, pode ser que na biblioteca tenha um link para entrar, pode ser que tenha um link no site da universidade. Mas uma maneira mais padrão, mais comum, mais normal, mais igual para todo mundo, é você entrar nessa URL, www.periodicos.capes.gov.br. Só que você não pode digitar www.periodicos.capes.gov.br estando você em qualquer computador do mundo. Não é assim que funciona. Você tem que digitar essa URL, mas das duas, uma. Ou você está dentro da UFPI, então você está no campus da UFPI, você está no computador da biblioteca, você está no Wi-Fi da rede da UFPI, aí você está num acesso autorizado local. Aí vai aparecer aqui, ó, nessa frasezinha, vai ficar aparecendo, você tem acesso por UFPI, Universidade Federal do Piauí. Tem que aparecer essa frase. Se não aparecer essa frase, não vai dar certo, tá? Então, não é simplesmente você entrar nessa URL, você tem que entrar nessa URL estando você num computador de acesso autorizado. E a primeira modalidade de acesso autorizado é local. Você está dentro da universidade. Ah, mas eu estou na minha casa, não dá certo? Dá certo. Aí você vai digitar periódicos.caf.gov.br, você vem aqui no acesso CAF, aí estando aqui no acesso CAF, você vai procurar a sua instituição. Aí você procurou a sua instituição, então, vamos colocar aqui só para não botar com acento, né? Universidade Federal do Piauí. Estou achando aqui, não achei? Quando eu acho aqui, quando que eu vou fazer isso? Quando eu estiver fora da instituição, porque será um acesso autorizado remoto, porque você não está dentro da instituição. Aí você achou a Universidade Federal do Piauí, você dá um enviar, ele vai aparecer para você esta tela de autenticação. Essa tela é de responsabilidade da UFPI. Ah, eu tenho dúvida de como entrar aqui. Fala com o pessoal da biblioteca que eles vão poder te dar informações de como que você entra, tá? Porque essa tela é gerenciada pela instituição, não é por mim da Clarivate nem pela CAPES, tá? E aí você vai entrar aqui com a sua autenticação, que já falaram que é aquele número do SIGA, e com a sua senha. Ah, mas eu não sei qual é meu número do SIGA. Fala com o pessoal da biblioteca para você descobrir, tá? Uma vez que você entra aqui com sua credencial e ele autentica, vai aparecer aqui nessa frase aquela mesma coisa. Você tem acesso por Universidade Federal do Piauí, tá? Para você entrar na Web of Science, você tem que entrar desta maneira, tá?
ou fora da instituição pelo acesso CAF, ou dentro da instituição por um computador que esteja na rede da instituição. Aí você vem aqui em lista de bases e coleções, e quando você vier em lista de bases e coleções, a gente vai escolher a base que eu quero ver. E qual é a base que eu quero ver? A Web of Science, né? Então eu venho aqui na Web of Science, dou um pesquisar. Quando eu der um pesquisar, ele encontra a base. Eu clico aqui em disponibilidade, tem um link. Eu clico nesse link e ele abre para mim, já estou com ele aberto, aqui a tela da Web of Science, coleção principal da Web of Science, eu não completo dela, né? E é aqui que eu vou trabalhar. Legal? Então, para não ficar muita coisa ainda dependendo, vamos nós ver as perguntas. Então, aquela pergunta do João, que foi feita, eu acho que já está mais ou menos claro agora. A Joimara já disse que é para usar o login e senha do Siga. O João está dizendo, estou uma segunda tela em casa e deu certo. Apareceu, você está acessando esse portal por UFPI. Ótimo. É porque você entrou no Acesso Café de maneira correta, tá? O Lucas está pedindo para eu repetir. Na verdade, gente, a gente está gravando e a gente tem um monte de coisa para falar. Então, sabe qual é a minha sugestão? Sinceramente, é que vocês sigam comigo. Não faz junto, não. Sigam comigo e, na verdade, depois, como essa gravação vai estar disponibilizada lá na biblioteca da UFPI, vocês depois pegam a gravação e vão fazendo aos pouquinhos e acompanhando, tá? Porque se eu ficar repetindo muito, a gente vai se atrasar demais, tá? Então, desculpa, mas eu teria essa sugestão, tá? Porque a gente está gravando, então depois segue aqui comigo para a gente poder evoluir, né, o nosso conteúdo, e aí depois no final de repente eu faço, mas o ideal é que você não faça comigo agora, segue comigo e depois a gravação você vai poder fazer e assistir a gravação e ir parando e fazendo junto. Eu sugiro isso porque realmente será bem melhor, tá? Porque senão a gente vai acabar não tendo um desenvolvimento muito legal aqui e a gente tem muita coisa para falar, tá legal? Me desculpem. A Magda está perguntando: esse treinamento não é apenas para o FPI, certo? Recebi o convite. Não, então, Magda, é que a gente trabalha com as sessões sendo promovidas pelas instituições. Essa sessão, Magda, ainda que ela esteja aberta para todo mundo, ela está sendo promovida pela biblioteca da UFPI. Então, Magda, toda vez que eu falar UFPI, pode entender USP, porque é no mesmo, tá? Dá no mesmo, a mesma coisa, tá? Porque a USP também tem acesso, tá? Então não tem problema nenhum, tá? A única coisa é que como a UFPI é que está promovendo a sessão, então eu vou acabar falando muito, quando você estiver na UFPI e tal, mas é a mesma coisa, não tem problema, tá? Bem, então, vamos lá. Então, as pessoas que queriam que eu repetisse, por favor, me desculpem, mas senão a gente vai acabar tendo que correr no final e não vai ser muito legal. Então, depois vocês pegam a gravação e fazem aos pouquinhos, acompanhando, eu acho que vai ser mais assertivo. Legal? Segue comigo que é legal para você, né? Já ir pegando todas essas informações. Bem, estou eu aqui na interface da coleção principal da Web of Science, que é aquela base que a gente falou, né? Que indexa revistas, conferências e livros. E na prática, se você quiser uma daquelas outras bases, eu quero a base de pré-print, eu quero a base de tese e dissertações, basta que você venha nessa setinha e você escolha. Eu quero a base de pré-print. Pré-print, cadê ela? Ela está aqui, ó. Indexador de citações pré-impressas. Clica aqui e você já está na outra base. Repara que a tela é igualzinha, tá? Por quê? Porque a interface é igual para todas elas, né? Eu queria de tese e dissertações. Vai de novo na setinha, procura de tese e dissertações e você vai poder trabalhar nela também. Então, se quer ver outra dessas bases que eu falei que você tem acesso, basta você vir na setinha. Mas vamos voltar aqui para a coleção principal da Web of Science. Uma coisa muito importante que a gente tem que chamar a atenção e que vale para todas essas bases é que você tem a interface em português, só que você vai fazer as pesquisas em inglês. Então, não importa se a revista científica é brasileira, é chinesa, é russa, é italiana ou é inglesa. Na verdade, as revistas científicas, né, ou os anais de congresso, ou os livros que são indexados,
eles têm que ter um padrão editorial internacional. E, especialmente se aplicando às revistas, eles podem publicar o texto completo em qualquer idioma, só que eles têm que ter os metadados, né? O título, as palavras-chave, os resumos, tudo em inglês. E na prática, isso é muito importante. Por isso que por isso que as revistas cada vez mais publicam os textos completos em inglês, por uma questão de visibilidade. E aqui você vai pesquisar tudo em inglês. Então você sabe que tem uns campos aqui que você pode pesquisar, que você pode conectar pelos operadores booleanos, end, or ou not. Você pode até criar mais campos aqui para você ir combinando eles entre si para ter uma lógica da pesquisa, né? Mas você já sabe de antemão que esses campos, eles são alimentados pelo que é publicado nos artigos nas revistas. Então, nós vamos falar de alguns campos aqui para depois fazer uma pesquisa de exemplo para poder ver como é que pesquisa e como é que vem os resultados. Então, olha só, todos os campos que eu vou falar agora, eles são alimentados a partir de informações que são publicadas nos artigos científicos nas revistas, né? Então, que campos são os mais usados? O mais usado, disparado, é o campo tópico. Porque o campo tópico, ele funciona como um campo assunto. Então, quando você procura aqui algum assunto, o que que acontece? Você vai colocar esses nome desses assuntos em inglês, sempre em inglês, tá? E quando você procurar no campo tópico, a palavra no título do artigo, você pode procurar pelo nome do autor, pelo título da revista, pelo ano de publicação, pela afiliação. A afiliação é a instituição a qual o autor pertence. Eu quero procurar artigos de pesquisadores que são da Universidade Federal do Piauí. Então, eu vou procurar a filiação Universidade Federal do Piauí, tá? E aí você consegue recuperar todos os artigos que são de autores que sejam dessa instituição. Você pode procurar por órgão de fomento que fez o financiamento. Eu queria saber artigos que foram financiados pela Fundação Bill Gates. Aí você procura em agência de financiamento, né? Fundação Bill Gates. Pode procurar por editora, por data de publicação, por uma palavra no resumo. Você pode procurar por palavra-chave, pode procurar por tipo de documento, pelo número do DOI. Você pode procurar também por exemplo, por área do conhecimento. Eu queria todos os artigos que são da área de oncologia. Aí você vai colocar categorias e vai colocar oncology. E aí ele vai te dar todos os artigos que estão na base que tem a ver com a área de oncologia. Tá? Então, assim, qual o campo que você vai usar? Qual o argumento que você vai colocar aqui tem a ver com a lógica que você quer estabelecer para achar os artigos que te interessam, né? Então, vamos pensar num exemplo. Digamos que eu quero procurar artigos que falam, vou fazer um exemplo aqui do aquecimento global ou efeito estufa. Então, primeiro de tudo, eu quero achar artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa. E eu estou usando o operador booleano OR, porque para mim, essas duas expressões, aquecimento global e efeito estufa, na realidade são sinônimas, tá? Então, é por isso que eu coloquei o operador booleano OR, porque para mim tanto faz, né? Se o autor escreveu global warming, eu quero. Se ele escreveu greenhouse effect, eu quero. Se ele escreveu as duas, eu também quero. Porque para mim é como se fosse a mesma coisa. Por isso eu estou usando o operador booleano OR. E por que eu estou colocando essas palavras entre aspas? Porque, na verdade, não é a busca de uma palavra, mas é a busca de uma expressão, de duas palavras juntas que tem que estar nessa sequência: global warming e greenhouse effect, né? Eu quero essas duas palavras, né, juntas. Não é global sozinho, warming sozinho ou invertido. Eu quero global warming, porque é a expressão aquecimento global. Tem que estar em inglês. Então, eu coloco entre aspas. Então, a aspas, ele fecha que eu vá pesquisar exatamente desse jeitinho, né? Desse jeitinho
que eu tô, na realidade, trabalhando, né, com essas palavras, não são palavras soltas, são palavras que estão amarradas numa expressão. E observa aqui o global warming. Eu coloquei um asterisco, olha, tem um asterisco aqui depois do M. Por quê? Porque o asterisco ele é um caractere coringa que pode ser substituído por nenhuma letra ou por um monte delas. Então, na realidade, quando eu coloco global warming, parei no M e coloquei um asterisco, ele vai procurar global warming, parou no M, global warming, ING, global warmer, ER, ao invés do asterisco. Então, o asterisco é um caractere coringa muito legal, porque ele te dá variações de sufixo, né, na palavra. Então, a palavra pode acabar diferente, mas ele tem que começar lá com o warm, né? E, como está entre aspas, global warm, qualquer coisa, né? E com isso eu consigo abrir, expandir a maneira como eu estou pesquisando artigos. E isso é muito bom, porque aí você tem uma quantidade de resultados obtidos muito maior, muito maior. Legal? Para não ficar muita coisa falada e com dúvidas esperadas aqui, deixa eu ver aqui. O Antônio Damasio, você pode explicar como funciona a hierarquia dos operadores booleanos? Sim, Antônio. Então vamos falar dos operadores booleanos. Os operadores booleanos aqui, você tem o AND, o OR e o NOT, tá? E você, se você tiver no mesmo critério de busca, eu sempre sugiro que você trabalhe definindo prioridades a partir do momento que você coloque parênteses. Por quê? Porque normalmente ele começa com not, depois com or, depois com end. Então, eu acho que o melhor, digamos que você quer procurar artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa, e que falando de um ou de outro, ou de ambos, que fale também de Brasil Effect and Brasil e depois coloca o Global Warming. Quando você coloca com o parênteses, você define, é que nem uma expressão matemática, né? Aritmética, né? Que você estabelece com parênteses a prioridade do que vai acontecer primeiro. Então, primeiro ele vai fazer o Global Warming ou Greenhouse Effect, e a partir desses resultados ele procura quem tiver também Brasil. E aí, nesse caso, ele coloca os resultados de acordo, tá? Eu não sei se era exatamente essa a sua dúvida, eh, não sei se era exatamente essa a sua dúvida aqui, mas deixa eu ver aqui da pergunta dele, tá? Do Antônio. Antônio, você só me confirma se era isso que você estava na dúvida? Se essa era a explicação? Tá, era isso mesmo, né? Ah, legal então. Tá. Nossa, estava travando e eu tô com nada aberto aqui, tô no cabo, gente. Não sei como é que pode, mas enfim, qualquer coisa eu repito. A Marli, quando estou realizando o estado da arte, ao pesquisar no catálogo de teses e dissertações da CAPES ou na Web of Science, seria a mesma coisa? Não, não. Catálogo de teses e dissertações da CAPES basicamente tem teses e dissertações do Brasil. A Web of Science, esta base que nós estamos vendo, Marli, que é a que indexa revistas, conferências e livros, só tem revistas, conferências e livros. Se você for na base de dados que eu falei que tem acesso de teses e dissertações, aí é tese e dissertações do mundo, tá? Mas a representatividade Brasil ainda não está muito grande na nossa base de teses e dissertações. Então, são coisas diferentes, tá? Catálogo de teses e dissertações da CAPES é uma coisa, Web of Science, a base, revista, conferência e livro. A terceira coisa, a base de dados de teses e dissertações da Clarivate, são todas as teses e dissertações do mundo, só que a
própria representatividade do Brasil não é muito grande, tá? Está aumentando, mas não é muito grande. Então, tem uma interseção com o catálogo de teses e dissertações da CAPES, mas não é a totalidade. Então, se você quer fazer inteiro, então você faria pelas teses e dissertações da nossa base, que é Mundo, com o catálogo de teses e dissertações da CAPES e a Web of Science no sentido de revistas, conferências e livros, tá, Marli? Me confirma se era isso mesmo. Ah, tá, beleza. Mais alguma pergunta, gente, até agora? De pesquisa, de que fizemos, tá? Para o pessoal que deu a travada, de repente conseguiu depois ouvir. Tá, maravilha. Então, voltamos aqui. Qualquer coisa me avisa. Aí nas paradas a gente volta. Tá? Então, coloquei aqui, vou deixar desse jeito, tá? Então, eu vou procurar artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa e que também, falando de um ou de outro, ou de ambos, né? Fale de Brasil. Vamos fazer diferentinho um pouquinho aqui. Eu achei 991 artigos que estão dentro da Web of Science hoje e que falam de aquecimento global ou efeito estufa e falem também disso no Brasil, né? Então, são 991 resultados hoje, lembrando que a base atualiza todo dia. Então, de repente, amanhã, pode ser que você faça essa mesma pesquisa e venha mais resultados. Por quê? Porque atualiza a base, né? E aí pode entrar mais coisa em relação a essa base. Essa lista que vem inicialmente, ela vem por ordem de relevância. Só que relevância não tem nada a ver com importância, tá? Tem a ver com quanto mais você procurou essas palavras, né? Essas palavras que você procurou, quanto mais elas forem encontradas, mais relevante se considera o artigo, tá? Então, ele procura no título, nas palavras-chave, nos resumos. Apareceu mais essas palavras nas palavras-chave, no título, no resumo. Então, eu considero como relevante para aquelas que apareceram mais. Mas eu posso classificar de outro jeito. Eu posso classificar por quantidade de citações recebidas, eu posso classificar pelos adicionados mais recentemente, posso colocar em ordem alfabética, tá? Do título, da revista, do título do documento, do nome do autor. Vou colocar, de repente, por citação. Eu quero saber dos artigos que falam sobre aquecimento global ou efeito estufa e no Brasil, quais são os artigos mais citados. E eu vejo que o artigo mais citado é esse um aqui, que é do Fernside, que é lá o Philip Fernside, que é um pesquisador do INPA, e que foi publicado em 2005 e que recebeu até agora 711 citações. Aqui em segundo lugar, esse artigo foi publicado em 2009, que recebeu 546. Lembra que citação é um indicador, é um indício de visibilidade, né, de importância, porque se eu publiquei um artigo e depois que eu publiquei, vários outros autores acabaram escrevendo outros trabalhos e na bibliografia desses outros trabalhos citando o meu trabalho, né, estão citando mais o meu trabalho, eu recebo mais citação, e isso é um indicativo de que o meu trabalho está sendo utilizado, né, pelos meus pares, né, no desenvolvimento de pesquisas que eles façam. Uma coisa muito importante que a gente vê aqui na Web of Science, que quando você encontra esses resultados, a coluna da esquerda te dá a possibilidade de filtrar por algum parâmetro. Então, você pode filtrar, eu só quero os artigos publicados esse ano de 2025. Marca o quadradinho, dá um refinar. Ele vai aparecer para você só 53. Ou você pode refinar por tipo de documento, eu só quero os artigos, ou o nome dos autores, ou eu posso refinar, de repente, por temática. Dentro da Web of Science tem classificações de temas, que tem 3 níveis: o macro, dentro do macro o meso e dentro do meso o micro. E aí, o que acontece? A classificação temática mais detalhadinha, mais granular, é o micro. Então, se eu vou aqui para o micro, eu vejo, os artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa no Brasil, quais são as temáticas que eles mais falam? Conservação de floresta, dinâmica de carbono no solo, modelagem hidroclimática, mitigação de carbono. E qualquer um que eu queira, eu posso filtrar, né? Por esse só vai me aparecer essa quantidadezinha aqui, que são os artigos que estão classificados nessa temática.
Outra classificação que também é feita dentro da Web of Science é pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, aqueles 17, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, desses artigos, 703 estão classificados no objetivo, no ODS 13, que é a ação do clima, 377 no Vida na Terra, vida sobre a água, né, são 356. Você pode também classificar. Então, esta coluna da esquerda, ela é legal para você ir filtrando e ir direcionando, porque muitas vezes, quando você faz um levantamento na Web of Science, olha só, você tem que fazer um trabalho sobre aquecimento global no Brasil. Aí você fez essa pesquisa, você achou 991 artigos. É muito artigo, você não vai conseguir ler isso tudo, né? Até porque a base atualiza todo dia. Então, sei lá, se você conseguir ler esses 991 artigos hoje, amanhã vai ter mais, tá? E aí vai ficar aquela loucura, né? Para você conseguir ler tudo. Não. Então você pode lançar mão de classificações, como eu fiz aqui, para colocar por ordem de citação, para pegar aqueles de maior visibilidade, ou parâmetros, né? Eu quero só os que têm a ver com mitigação de carbono, já são 45, e aí eu venho aqui, dou um refinar e escolho, e ele fica 45. Qualquer pesquisa, qualquer filtragem que você faz, você pode tirar. Então, se eu quiser voltar para aqueles 900 e tantos resultados, eu clico aqui no X e tiro aquela filtragem que eu fiz pelo ODS. Legal? Quero mostrar só mais uma coisinha e já vou para ver as perguntas. Aqui dentro da Web of Science, eu também tenho uma ferramenta de ranking, que é o analisar resultados. O analisar resultados, então deixa eu voltar aqui para mostrar de novo onde é que ele está. Está aqui, ó. Analisar resultados. Quando você clica no analisar resultados, o que ele faz? Ele monta um gráfico para você, gráfico esse que você pode baixar a partir de um parâmetro que você escolha. Então, digamos que eu quero saber se os artigos que falam sobre aquecimento global e efeito estufa, ou efeito estufa, né, no Brasil, se eles são artigos publicados se a maioria desses artigos são publicados por pesquisadores de instituições brasileiras mesmo. Então, eu quero montar esse gráfico por país que os autores são de instituições daquele país, né? Então, quando eu coloco país, beleza, dos 991 artigos, 741 são artigos que têm autores de instituições brasileiras. 135 de instituições americanas, 52 de instituições alemãs, 48 de instituições chinesas. Mas eu queria saber agora esse gráfico de instituição. Então, eu vou escolher por afiliação. Afiliação é para falar das instituições, né? E eu vejo aqui que a maioria dos artigos, 129 dele, tem autores da USP, 60 tem autores da Embrapa, 57 tem da Unicamp, 58 são da Unicamp, 57 tem autores do INPA, né? E 49 da URGS. E vai por aí afora. Esses gráficos são legais quando você vai fazer análise também. Então, você monta o gráfico, você pode baixar o gráfico e colocá-lo no seu trabalho. Vai que você esteja desenvolvendo um trabalho que está analisando como é que está a produção científica, a pesquisa que está sendo publicada sobre aquecimento global ou efeito estufa no Brasil. Quais são os países que estão publicando mais? Quais são as instituições que estão publicando mais? Né, para você fazer esse levantamento. Legal? Vamos ver as perguntas aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui porque tem pergunta antes. Tá. Ali. Tá. Alguém falou que travou na hora do Brasil. Eu não vi a hierarquia quando travou que você colocou no final. Por quê? Leslie, por que eu botei Brasil ali naquela pesquisa? Deixa eu voltar lá. Porque eu mudei a minha pesquisa. Eu quero procurar artigos, não que falem só sobre aquecimento global ou efeito estufa, mas que falem sobre aquecimento global ou efeito estufa no Brasil. Por isso eu coloquei o END Brasil. E por que eu coloquei entre parênteses o aquecimento global ou o efeito estufa? Porque eu quero que primeiro sejam procurados artigos, é que nem uma equação matemática, né? Eu quero que primeiro
procurem artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa, e a partir desse universo encontrado, que veja nesse universo encontrado artigos que falam sobre Brasil também. Tá? Então, por isso que o Brasil está no final, porque eu mudei o critério, né, Lisle? Eu mudei o critério da minha pesquisa, tá? Da minha pesquisa, tá? Tá. A Marlete está com áudio normal, Francisca está sem som. Francisca, você ativou o áudio na tela do Webex? Tem que ativar, né? Senão não vai entrar. Lisle, quando abro só aparece essa página não existe. Lisle, você está na sua casa? Você está dentro do acesso CAF? Tá? Porque você tem que estar dentro de um acesso autorizado. Se você está na sua casa e entrou com uma página, você está no acesso café? Estranho. Então você tem que estar. Você está em casa, mas está no acesso café. E está aparecendo aquela frase bonitinha que está com acesso pela UFPI? Tem que aparecer, né? Tem que aparecer do UFPI, porque senão a gente não. Você não estará num acesso autorizado, tá? O Marcos ainda está confuso com o acesso. Tá. A Bruna está entendendo muito bem. Nunca conseguia chegar nesse gráfico. Ai, que bom. Tá. Agora já está conseguindo, né, Bruna? Que bom, que bom. Bem, vamos lá. Em casa, está assim, mostrando acesso pela UFDPA. Lisli, você tem que ver se a UFDPA ela está com esse acesso da Web of Science, tá? E verifica lá na biblioteca. Deverá estar, mas verifica na biblioteca se não é algum problema com o endereço IP, tá? Com o endereço IP. Tá. A Francisca disse não. Então, Francisca, ela não ativou a tela do Webex, então, do áudio. Francisca, tem que ativar. Tem que ativar. Senão, não vai me ouvir. Tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tá, maravilha. Voltando então. Então, falamos aqui da pesquisa, falamos dos resultados, falamos da filtragem, falamos dessa ferramenta de ranking, né, do analisar resultado. Agora vamos começar a ver a coisa mais no detalhe, tá? Então, eu tenho essa lista de 991 artigos que falam de aquecimento global ou efeito estufa e Brasil, né? Tem que falar dessas duas coisas. E digamos que eu li aqui esse resumo e eu me interessei por esse daqui, por esse artigo. Quando eu clico aqui no título do artigo, é trazido para você as informações bibliográficas do artigo, que é justamente o que está dentro da Web of Science, né? Que é o que está dentro da Web of Science. É o título, é o nome do autor, a revista onde foi publicado, quando é que entrou na base, quando é que foi publicado, é o resumo, são as palavras-chave, de onde que são esses autores, tem endereço de e-mail, caso você queira trocar uma ideia com o autor, isso é muito legal. A revista no qual esse artigo foi publicado. E aqui, do lado direito, tem a informação do interrelacionamento dos artigos. Esse artigo ele foi publicado lá em 2020. E, de lá para cá, 423 outros artigos foram citados e foram publicados e citaram esse artigo como bibliografia deles. E este próprio artigo daqui, ele tem 66 referências na sua bibliografia. Isso é muito importante, porque você sabe que 66 artigos foram publicados antes e os autores deste aqui levaram em consideração esses 66, né, como referência citada na sua bibliografia. E fizeram a sua pesquisa, publicaram o seu artigo. Depois que eles publicaram esse artigo, 423 outros artigos foram publicados depois e citaram este como bibliografia. Então, aqui você tem esse interrelacionamento, né, dos artigos. Se você quiser ver outros artigos, você pode, na sequência, né, você pode vir simplesmente clicando aqui na setinha. Ó, você está vendo o sexto, você está vendo o sétimo, tá vendo? Você não precisa voltar para a lista fora e procurar, você pode ir andando por aqui.
para que você veja a informação de cada um deles. Legal? Agora vamos supor que você leu esse resumo aqui desse artigo e você super se interessou por ele, você quer o PDF do texto completo. Você tem aqui vários links para poder tentar conseguir, não é certeza absoluta, tá? Tentar conseguir o PDF do texto completo. Só que, lembra que na apresentação eu falei daquele EndNote Click? O EndNote Click, ele é aquela ferramenta que você instala gratuitamente e que ele procura o PDF do texto completo. E no meu Chrome aqui, ele já está instalado, o que significa que ele saiu procurando o PDF do texto completo e ele encontrou. Tanto ele encontrou que ele deu esse visualizar PDF. Então, vamos por partes. Como é que eu instalo o EndNote Click? Eu venho aqui em Produtos, EndNote, ó, aqui em cima na barra preta, Produtos, EndNote Click, e quando eu escolho o EndNote Click, ele me dá a opção para instalar o EndNote Click no browser, né, no navegador que eu estou. Aí, quando ele fica instalado no navegador e eu chego numa tela como essa, ele já sai procurando o PDF do texto completo. E se ele encontrar o PDF do texto completo, ele dá esse visualizar PDF, que se eu clicar, ele vai me abrir a tela do EndNote Click, mostrando para mim o artigo inteirinho, ó, 12 páginas do artigo inteirinho para você ler. Tá vendo? Ó, todinho, tá bonitinho aqui, você lê ele aqui. Ah, eu não queria ler, eu queria baixar, baixa. Eu queria ir para mandar para o meu amigo por e-mail, manda. Ou eu queria ir para a página da revista, também pode. E ele também guarda uma cópia desse PDF do texto completo, aonde? Dentro do EndNote Click, amarrado ao seu login, que você cria um login, endereço de e-mail e senha, que não precisa, que preferencialmente é um e-mail institucional, tá? Quando você faz a instalação. Aí ele permite que você guarde, ele guarda automaticamente esse PDF do texto completo. Então, quando eu clico aqui no meu Locker, ele já mostra para você todos os PDFs do texto completo que ele procurou e encontrou para você. Ó, olha só quantos que eu tenho. Há 3 anos atrás, eu procurei por esse daqui e ele guardou. Então, a qualquer momento, eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu entro clique.endnote.com, eu entro no meu login, endereço de e-mail e senha, e aí você clicando nesse PDF, que ele já guardou não sei quando, eu posso ler ele, estando eu em qualquer lugar do mundo. Então, o EndNote Click, ele é muito legal porque ele é mais uma opção para sair procurando o PDF do texto completo, além dessas que estão aqui. Legal? E é muito fácil de instalar. É só vir aqui no Produtos, EndNote Click, e aí ele chega nessa tela, você clica aqui e faz a instalação. Legal? Vamos ver as perguntas. Tá. Ah, se ativou o áudio, tá. Tá. Deixa eu ver aqui. Lisle, na verdade, eu teria que ver a lista, que não dá para eu ver agora, se a UFDPA ela tem acesso ao Web of Science, tá? Quando você procura no portal da CAPES, você quando procura em base a Web of Science, ele aparece, dá o disponibilidade, você clica na disponibilidade e ele não abre, é isso? É porque talvez seja algum problema no endereço IP que tá, e que aí ele não está reconhecendo, tá? Aí, de repente, a gente, Liz, me desculpa, mas não dá para a gente ver isso agora, tá? Então, a minha sugestão aparece sim, aí clica em disponibilidade, aí ele não abre, né? Então teria que ver, a primeira coisa seria verificar com o pessoal da biblioteca, ou a disponibilidade do UFDPAR é ok. Eu acredito que sim, deve ser alguma coisa, talvez no acesso CAF que não está reconhecendo, tá legal? Vamos à pergunta do Antônio Damasio. Qual a diferença entre o número de citações na coleção principal e em todas as bases de dados? Antônio, lembra que eu mostrei aquela bola que tinha aquele monte de coisinha amarela? Aquelas coisinhas amarelas são as diferentes bases, né? Então, sempre na Web of Science, eu mostro quantas citações aquele artigo recebeu do conteúdo
que está na Web of Science, e o segundo, que é o todas as bases de dados, qual foi a quantidade total de citações que aquele artigo recebeu vinda de qualquer base que está naquela bola, tá? Então, é justamente a citação, ele te dá a citação do que o artigo recebeu, recebidas essas citações do universo da Web of Science, da base da coleção principal da Web of Science, e de todas as bases são todas as citações que aquele mesmo artigo recebeu vindas não só da base da coleção principal da Web of Science, mas de todas as outras, da bola lá amarela, né? Então, é isso que é. A Bruna, acabei de baixar o EndNote Click, mas não encontrei a opção de registro. É necessário registrar? Na verdade, não. Você tem que criar a sua conta, endereço de e-mail e senha, tá? Isso, tá? O Marcos, entra na Web of Science pela instituição ou cria conta? Não, Marcos, você tem que entrar pelo portal da CAPES. Você tem que entrar pelo portal da CAPES, lembra? www.periódicos.capes.gov.br. Aí você tem que estar no computador de acesso autorizado. Aí você vai em buscar base e aí você vai procurar a Web of Science, tá? Ao entrar pelo portal da CAPES, vai para a tela de login. Então é porque ele não está reconhecendo, Marcos. Você está no acesso autorizado? Está aparecendo aquela frasezinha, você está com acesso por e o nome da instituição, lá em cima do lado esquerdo? Então tem alguma coisa. De que instituição você é? Da UFPI mesmo? Não, não é para pedir instituição, não. Deve ser alguma coisa, então, no UFDPA. É a UFDPA que, de repente, o acesso CAF não está bacana. Deve ser alguma coisa no acesso CAF da UFDPA, tá? Disponível para substituição pela CAPES. Não, mas tem que estar escrito o nome da instituição, Marcos. Olha só, deixa eu botar aqui para vocês verem. Tem que estar aparecendo aqui, ó. Você tem acesso por e o nome da instituição. Aparece o nome da instituição? Tem que aparecer o nome da instituição. Se não aparece o nome da instituição, é porque o acesso não está legal, tá? Se aparece o nome da sua instituição, Marcos, então pode ser alguma coisa no acesso CAF para a sua instituição. Então, eu te sugeriria entrar no portal da CAPES e abrir um chamado no Fale Conosco, tá? No Fale Conosco, porque é alguma coisa na configuração do acesso CAF que não está indo. Quem está em casa tem que entrar pelo acesso CAF, Elger. Tem que entrar pelo acesso CAF, tá? Quem tiver dúvida como entra com o acesso CAF, fala com o pessoal da biblioteca da sua instituição, tá? Porque o acesso CAF tem a ver com a configuração que a instituição habilita para vocês. Tá legal? O Rafael conseguiu. Que bom, que bom. Tá? O EndNote, o Saul está perguntando, o EndNote pode ter conta compartilhada ou conta linkadas para poder ter interações, compartilhar pastas com artigos e conteúdos semelhantes e etc? Não, Saul. O EndNote Clique, ele é para procurar PDF de texto completo e ele, na realidade, ele é individual. Ele é individual para ter esses artigos. Quando você está no EndNote Clique, o máximo que você pode fazer, deixa eu entrar aqui, o máximo que você pode fazer aqui no Locker, que é onde fica, né, guardadinho, é você aqui, você vê, você fazer pesquisas e tal, e você tem aqui as suas configurações, que tem muito mais a ver do espaço que você tem, de quanto você está gastando, mas ele não tem, por exemplo, como você compartilhar isso com outras pessoas. EndNote Click não. EndNote Click ele não tem essa característica, ele é individualizado mesmo, tá? Tá. Consegui o acesso. Elger, pode entrar com a conta Gov? Não, Elger, a conta Gov não tem nada a ver com o acesso do portal da CAPES. Não, você tem que entrar o www.periódicos.capes.gov.br, mas você tem que estar obrigatoriamente no acesso autorizado, né? Ou no seu, ou dentro da instituição, ou num computador fora da instituição, que você tem que entrar pelo acesso CAF.
E aí você vai entrar naquela tela de autenticação, que a autenticação depende da instituição, Elger. Então é legal você falar com o pessoal da biblioteca da sua instituição para você saber como é que você faz para entrar no acesso CAF, tá? O Ademir. O EndNote Click também faz gerenciamento de referências e citações do editor de texto como Word? Não, Ademir. O EndNote Click é só para procurar PDF de texto completo, tá? Só. Só para procurar PDF de texto completo, tá? Não é gerenciador de referência. Você deve estar confundindo com EndNote Online, que o nome EndNote começa também, mas é outra coisa, tá? O João, baixei a extensão do EndNote para o Edge e fui em um artigo. Ele não agiu. Tem muita configuração para fazer na extensão ou clicar em algum botão no trabalho de interesse na tela da website. É que às vezes ele demora um pouquinho, tá, João? Se você já instalou, fecha e abre de novo a Web of Science e acha um artigo. E aí, quando você chegar naquela tela aqui que você clica no título do artigo, que ele aparece os detalhamentos, ele de repente, às vezes demora, tá? Às vezes demora um pouquinho, depende de como é que você tá, ainda mais que você está tentando fazer isso com o Webex aberto, e o Webex é um site muito pesado, tá? Então, eu não sugeriria você testar isso agora, tá? Mas às vezes demora simplesmente, tá? A Joimara está dizendo que o acesso CAF é com o login do SIGA, então, por favor, gente, quem for da UFPI, siga depois botando esse login do SIGA no acesso CAF. Legal? Vamos continuar aqui, gente, senão depois a gente vai ter que dar uma corrida louca. Bem, vamos voltar aqui e falar de mais algumas opções que eu tenho aqui dentro, né? Eu tenho uma opção de pegar as informações bibliográficas aqui e portar. Portar para software de gerenciamento bibliográfico, como o EndNote ou mesmo o RefWorks. Eu posso salvar para N formatos de arquivo, como arquivo TXT, ou BibTeX, ou Excel, ou Tab Delimiter, ou HTML, FECIT, ou posso mandar por e-mail. Estou falando não do texto completo, estou falando do que tem dentro da base da Web of Science, que são as informações bibliográficas. Outra coisa que você pode fazer também aqui na Web of Science olha aqui no canto superior direito que tem o meu nome. Por quê? Porque eu estou logada na Web of Science. Existem algumas funcionalidades na Web of Science que você tem que estar logada. E uma delas é a lista de itens marcados. Então, para você criar o seu login, basta que você venha nesse ponto da tela, aqui no canto superior direito, e entre na opção Criar Perfil. Quando você entrar na opção Criar Perfil, você vai criar um login dentro da Web of Science, endereço de e-mail e senha. E aí, quando você criar esse login, você vai poder usar essa lista de itens marcados. Essa lista de itens marcados nada mais é do que um local dentro da Web of Science, que fica amarrado ao seu login, e que você pode ir juntando referência. Ah, gostei dessa, joga na lista marcada. Pega outra, joga na lista marcada. Tudo isso que você joga na lista marcada fica aqui nesse lado, nesse ícone do lado esquerdo. E, na realidade, é um local que você vai acumulando referência para depois fazer uma ação única de exportação. É legal, né? Porque o processo que você faz para trabalhar é muito interessante. Com isso, você não precisa mandar de um em um, mas vai juntando um monte e depois faz tudo uma vez só. Outra coisa que você pode fazer também, quando você cria o seu login, é criar um alerta. Porque olha só, a Web of Science, ela é atualizada todo dia. Então, hoje eu fiz a pesquisa aqui, eu encontrei essa quantidade de resultados, mas na realidade, o que acontece? A base atualiza todo dia. Então, o que eu posso ter? Amanhã mais resultados. E eu vou ter que vir aqui de novo para fazer a mesma pesquisa? Claro que não. Você pode transformar a sua pesquisa num alerta. Para você fazer isso, você tem que estar logado. Lembre-se que esse login nada mais é do que o endereço de e-mail e senha, que você cria aqui em cima pela opção do criar perfil e faz parte da subscrição, não tem pagamento, é de graça, né? E toda pesquisa que você faz dentro da Web of Science, que você cria um alerta, esse alerta fica guardado aqui, nesse sininho do lado esquerdo. E o que o alerta faz? Ele fica monitorando a atualização diária da base todo dia. E uma vez por semana, manda um e-mail para você cujo conteúdo nada mais é do que as informações bibliográficas dos artigos novos que entraram na base, que estão de acordo com aquele critério de busca que você criou o seu alerta.
Cada pesquisa que você faz e você cria um alerta, é um alerta diferente, o que significa que é um e-mail também diferente que você vai receber uma vez por semana, monitorando aquele critério de busca. Legal? Tudo bem até agora, gente? Vamos olhar aqui as perguntas. Tá. O Marcos, consegui resolver. Sou da UFDPAR, mas loguei no café pela UFPI. Ah, tá. Então você tem o login da UF, você tem o credencial da UFPI, né? Então, beleza. Tá. É, Lisle, eu só sugiro realmente que depois que você deixe um pouco esse problema agora e siga comigo, tá? Porque depois você vai ter a gravação, aí você pega a gravação, eu falo, você para a gravação, aí você entra de novo, aí você faz junto. Talvez seja melhor do que você perder, né? Ou se você prefere só ouvir depois a gravação e seguir tentando aí. Também é a opção, né? Beleza. O Marcos, apenas entrar na UFPI pelo SIGA. Tá. A UFPI ainda temos de cooperação com a UFDPA, então deve ser por conta disso, Bruna. O Antônio Damasio, como vai ser dado o acesso à gravação? Lembra, Antônio, que eu falei no começo da apresentação? Eu vou mandar o link da gravação e também o arquivo da apresentação inicial para o pessoal da biblioteca da UFPI. E eles colocarão tanto o link da gravação quanto o arquivo inicial da apresentação lá no site da biblioteca, tá legal, gente? Tá? Então, a Bruna está dizendo que tem que entrar como UFPI, quem for da UFDPAR, tá? Tá legal. Ó, a Joimara tá confirmando, vai colocar no canal da biblioteca no YouTube, tá, gente? Bem, então as perguntas continuam essas aqui mesmo, então vamos continuar. Vou continuar e quero, na realidade, falamos do alerta, falamos do ranking, da filtragem, falamos da ordenação, falamos dos resultados. Vou voltar aqui para o começo. Quero falar de um tipo de pesquisa muito específico, que é quando você quer fazer um levantamento de produção científica de autores. Então, olha só, quando você quiser fazer um levantamento na Web of Science de produção científica, você quer saber quais são os artigos que são daquele autor, então você está fazendo um levantamento da produção científica daquele pesquisador, né, daquele autor. Se você quiser fazer isso, eu sugiro fortemente que você faça aqui na aba Pesquisadores. Por quê? Porque a aba Pesquisador, a gente estava aqui na aba Documentos, né? Porque a aba Pesquisadores é uma aba que, na realidade, trabalha com um algoritmo que ele sai buscando todas as variações de nome que aquele autor utilizou para poder publicar os seus artigos. Então, ele é um algoritmo que tem uma abrangência bastante ampla de buscar formas diferentes que o autor colocou o nome dele quando publicou o artigo, seja mais abreviado, seja mais por extenso. Então, quando você chega aqui na aba Pesquisadores, você vai colocar o sobrenome, e nós vamos pesquisar o Nicoleles, e você coloca o nome dele, Miguel, tá? Miguel. Aí, quando você faz esse pesquisar, o que acontece? Ele vai sair procurando na Web of Science todo e qualquer artigo que seja de autoria do Miguel Nicoleles, independentemente de como ele tenha escrito o nome dele. Miguel, A-L, Nicoleles, Nicoleles, M-A-L, tudo junto, M.A. É só Miguel Nicoleles, todas as variações, né? Todas as variações que ele colocou. Isso é muito bom, porque dá uma abrangência bastante grande. E aqui nessa tela, ele te dá toda a produção científica que foi encontrado desse pesquisador dentro da base. Então, as instituições que ele tem associação, quais são as áreas do conhecimento que ele se dedica, aqui quais são os artigos de autoria dele, 267, que estão dentro aqui da base, 263 são os artigos que são desta base, especificamente da coleção principal da Web of Science. Esses 263 artigos receberam 21.217 citações, que vieram de 13.938 artigos.
Desses 13.938 artigos que fizeram citação a esses trabalhos dele, 13.729 não são dele mesmo. E, portanto, as citações que não são autocitações são 19.946. Então, tira um do outro, né? Vai ser aqui a quantidade de autocitações nessa subtração, né? Faço o cálculo do índice H, o índice H dele é 75, o índice H é um índice bibliométrico, né, que faz a análise da produção científica de pesquisadores, que é muito utilizado no mundo. E se você quiser ver isso tudo de uma maneira gráfica, clica aqui, ó, visualizar relatório de citações, e esse visualizar relatório de citações, o que ele te traz? Ele te traz esses dados, né, das publicações com as citações, mas também traz um gráfico disso, onde mostra para você a evolução das publicações e citações dele ao longo do ano. Então, qual foi o ano que ele recebeu mais citação? Qual foi o ano que ele publicou mais? E isso daí, como gráfico, né, você pode baixar também. Então, você pode fazer essas análises também, né, à luz desses gráficos que te são mostrados. Só que aqui ele te traz mais coisas, ele te traz todas essas análises à luz do conteúdo que está nessa base da coleção principal da Web of Science, mas traz também à luz de todas as bases da Clarivate, que são aquela bola lá com aqueles amarelinhos todos, né, com todas elas. Então, quantos documentos são, quantas citações são, quantos artigos fizeram essas citações, quantos não são autocitações. E te dá aqui em separado se teve alguma patente que fez citação ao trabalho dele. Essa informação de patente já é uma informação que vem daquela base Derwent Innovation Index que eu falei no começo, que é aquela base que tem informação de invenção com patente, né? Então, aqui das patentes, foram 238 patentes que fizeram 386 citações a qualquer trabalho dele. Então, a gente vê o quanto que o trabalho dele está refletindo, né, em patentes que estão sendo protegidas, né, invenções que estão sendo protegidas por patente ao redor do mundo. Como também traz a informação de documento de política pública, que está citando o trabalho dele. Então, tem um documento de política pública que vem daquela base, lá da bola que tem as coisinhas amarelas, a base de políticas públicas, que citam algum trabalho dele também. Então, na prática, por que é legal a gente fazer por essa aba do pesquisador? Porque ele te dá toda essa análise, né, da produção científica do pesquisador. E isso é bem importante, né? Porque na prática você consegue analisar a produção científica dele de uma maneira bem abrangente, bem completa, tá? Vamos ver aqui as perguntas. Tá. Joimara, eu consigo visualizar os pesquisadores por instituição? Joimara, na realidade você consegue, só que você vai ter que fazer de um outro jeito, né? Porque aqui, nessa pesquisa avançada, quando você vem aqui para pesquisadores, você pode até fazer aqui de organização, tá? Você não vai fazer pelos nomes, né? Então você vai fazer na aba pesquisadores, você faz, eu quero só com publicações mais recentes, ou dos últimos 5 anos, ou todas as publicações. Então, vamos fazer todas as publicações. E aí, quando você chegar aqui, Jaimara, na organização, você vai colocar o nome da instituição. Então, vamos Universidade Federal do Piauí, tá? Sempre quando você for colocar o nome da instituição, coloca um nome. Aliás, deixa eu fazer como eu vou falar. Coloca sempre, tipo, uma palavra que faça parte do nome da instituição. Não coloca o FPI, tá? Coloca, de repente, Piauí, porque ele vai te dizer, tá por extenso. Universidade Federal do Piauí. Aí, beleza. Aí, a partir daí, você dá um pesquisar e ele vai te dar todos os pesquisadores que tem em algum momento, né? Porque não precisa ser necessariamente a última, a última, é, a última afiliação, pode ter sido no passado, né? Que tem afiliação com a Federal do Piauí. Ó, se você olhar aqui, por esse filtro aqui do ladinho, olha aqui, deixa eu botar ele direitinho, ó. Universidade Federal do Piauí, 7.796, que é a sua totalidade. Então, você consegue fazer esse tipo de pesquisa também por instituição.
Só tem esse detalhe, né, na hora de fazer a instituição, procure por uma palavra, né, do nome da instituição, tá. Bem, a Francisca não consegue resolver o problema do áudio, e tal. Maria Auxiliadora está perguntando o que que significa índice H. Então vamos lá voltar para a gente falar mostrando. O índice H, ele é um índice bibliométrico que foi proposto por um pesquisador da Universidade de San Diego em 2005. O nome desse pesquisador é Hirsch, com H, por isso que o índice é índice H, do Hirsch, né? Que é o cara que publicou um trabalho em 2005 propondo esse indicador para análise da produção científica. Né? E na prática é um índice que é super utilizado no mundo para fazer análise de produção científica. Hoje em dia, não só de autores, mas de instituições, de países, fazem até de revista, tá? Mas originalmente o Hirsch criou esse indicador para analisar a produção científica de físicos, então de autores, pessoas físicas, né? O que que o índice H diz? O índice H é como se fosse uma matriz. Então, quando eu digo que o índice H do Nicoleles aqui é 75, significa que dos artigos que ele publicou, que são 263, ele tem 75 que receberam pelo menos 75 citações, cada um dos 75. Então, o número do índice H, nesse exemplo daqui, 75, é o número da quantidade de artigos que esses artigos têm esta mesma quantidade de citações, cada um deles. Então, se o índice H é 75, é porque ele tem 75 artigos que receberam pelo menos 75 citações. Se o índice H for igual a 5, significa que são 5 artigos que receberam pelo menos 5 citações. É como se fosse o limite superior do colocado numa matriz, né? Quando ficar quadradinho, quantidade de artigos com aquela mesma quantidade individualmente para cada um deles, de citações para cada um deles, é o índice H. Tá? Então, é um índice muito utilizado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Para poder fazer análise da produção científica, né? De autores, então, para tudo, né? Para tudo, para analisar, para concurso, para financiamentos, enfim, para qualquer coisa. Só confirma para mim, Maria Auxiliadora, se ficou claro, tá? Porque assim, em linhas gerais, o índice H é isso, tá? Vamos lá, alguma pergunta, gente, até agora? Alguma outra coisa? A Francisca não conseguiu resolver o problema do áudio, então vai ter que ver. Ah, beleza, obrigada. Então vai ter que ver depois a gravação. Legal. Bem, então, não estou vendo mais nenhuma pergunta, vamos voltar lá. Maravilha. Vimos então a aba aqui de pesquisadores. Vou voltar para a aba de documentos, porque eu quero falar de mais essa pesquisa aqui, que é a pesquisa de referência citada. A pesquisa de referência citada, ela é particularmente interessante porque ela vai pesquisar nas bibliografias dos trabalhos. Então, olha só, quando a gente fez aqui a pesquisa com campos, como também o criador de consultas é a mesma coisa, você sai digitando aqui o critério de busca, tá? Escreve ele, então por natureza ambas são iguais, uma já tem os campos que você escolhe cada uma, e o criador de consulta você sai escrevendo aqui o teu critério de busca, mas fazem o mesmo tipo de pesquisa. Na referência citada, não. Na referência citada, você está pesquisando nas bibliografias. Então, é aquele caso que você quer saber: será que teve muito artigo que citou o Nicoleles, por exemplo? Então, você faz aqui uma pesquisa procurando nas bibliografias dos trabalhos se esses trabalhos citaram algum autor, ou alguma revista, ou algum artigo especificamente, pelo DOI, pelo ano, volume, fascículo, página, ou pelo título. Então, digamos que eu quero procurar autores que publicaram Nicoleles. Então, eu quero procurar, na realidade, não são artigos do Nicoleles, até pode ser dele, se ele estiver se autocitando, né? Mas pegar artigos que estejam na Web of Science que, na bibliografia desses artigos, citam algum artigo do Nicoleles, né? Então, eu coloco aqui e dou um pesquisar. E quando eu faço isso, eu encontro artigos que citaram esse trabalho do Nicoleles.
né? Então, aqui são 745 artigos que citam esse trabalho, 4 que citam esse, 4 que citam esse, né? E aí eu consigo identificar todos esses trabalhos, né? Então, você vê aqui, ó, olha o Nicoleles aqui, Nicoleles MA, tal. Se eu pegar e marcar toda essa página e for ver os resultados, eu consigo ver que esses artigos são artigos de outras pessoas, ó, artigos de outras pessoas, mas que na bibliografia desses artigos, eles estão citando algum trabalho do Nicoleles. Então, vou pegar esse artigo daqui. Esse artigo foi publicado na Science em 2002 e os autores são esses 3 aqui. Na bibliografia desse trabalho, tem 8 referências na bibliografia. Se eu clicar nessas 8 referências, eu vou encontrar, no meio dessas 8 referências, o quê? Um trabalho do Nicoleles. Tá? Então, a pesquisa de referência citada, ela é particularmente importante porque ela faz esse levantamento, né, de procurar trabalhos que citam nas suas bibliografias trabalhos de algum autor, ou que foi publicado numa determinada revista, ou que foi, na verdade, citaram um artigo especificamente. Então, a natureza dessa pesquisa de referência citada ela é bem diferente da pesquisa com campos ou da criador de consultas, que na realidade é uma pesquisa que você faz única e exclusivamente em cima, né, do artigo, das informações bibliográficas do artigo em si, não em cima da sua bibliografia. Já a referência citada faz em cima da sua bibliografia. Legal? Ficou claro isso, gente? Deixa eu ver aqui. Tá? Tá tranquilo? Isso da pesquisa de referência citada é uma pesquisa bem legal. E essa pesquisa, inclusive, você pode também criar alerta, tá? Então, se eu fizer uma pesquisa aqui, fiz a pesquisa, encontrei, né, aquela quantidade, né, para ver os resultados, e eu posso transformar em alerta, do mesmo jeitinho que eu criei aquele outro alerta, né, que eu fiz. Legal? Vamos voltar aqui para a gente ver se surgiu alguma. Ah, tá tranquilo, Magda? Obrigada, legal. Bem, agora quero falar de mais 2 coisas. Quero falar de uma pesquisa muito especial que foi implementada agora em março, com a atualização, a renovação do contrato com a CAPES, que é essa pesquisa por estrutura. A pesquisa por estrutura, ela permite que você procure artigos dentro da Web of Science, mas baseando-se no desenho de um composto químico. Então, você pode sair desenhando o composto químico aqui, se você for bom para desenhar, porque eu sou péssima para isso, né? Então, vou inventar um composto químico aqui louco, tá? Posso colocar aqui, sei lá o que é isso que eu estou criando, tá? Você pode tentar procurar um artigo que tenha a ver com esse composto químico, isso é uma possibilidade, e aí você pode dizer, eu quero que esse composto químico seja objeto, né, daquele artigo que seja encontrado, e com esse composto químico, ou como parte de uma estrutura maior, ou como ele desse jeitinho que está aqui. Então, eu vou tentar ver se esse composto químico que eu inventei, ele tem a ver alguma coisa. Eu vou colocar como subestrutura e vou pesquisar. Normalmente eu não consigo achar nada, né? Porque esse composto químico aqui é totalmente louco. Então, vamos limpar. E se você for igual a mim, que está ruim de desenhar o composto químico, traga um arquivo com o composto molecular, né? Eu vou botar aqui um acetil salicílico. E agora eu posso procurar artigos que falem do ácido acetil salicílico como parte integrante de uma estrutura maior, tá? Deixando aqui como subestrutura. Muito bom para o pessoal de química, para o pessoal de farmácia, tá? Esse tipo de pesquisa. E aí ele encontra, né, artigos que têm a ver com esse composto químico, tá? Então, quando eu clicar aqui, o que eu vou ver? A informação do artigo dentro da Web of Science, tá? Então, particularmente interessante se você está trabalhando em bancada e está concebendo novos compostos ou está testando, é interessante saber, né? A partir do composto como parte de uma subestrutura, né? Como subestrutura de um composto maior, se tem algum artigo já publicado em relação a isso, tá? Então, bem legal para quem trabalha nessas áreas, eu acho que é bem interessante.
Legal, tô vendo mais nada. Tá, os pesquisadores, tá, tô vendo se eu perdi, se eu passei, pulei alguma coisa, mas pelo jeito não. Bem, então agora como última coisa, desculpa, mas eu falei era 1h30, a gente vai acabar batendo 2, mas de qualquer maneira é legal para a gente conseguir trazer, né, todas as informações. Por isso que eu me desculpei com as pessoas antes, que realmente não dava para ficar repetindo, né? A gente está gravando essa sessão, então depois assistindo esse vídeo vocês vão poder retomar o que de repente perderam, mas se a gente fosse, né, repetir ficava meio complicado, dado o que a gente tem que apresentar. Quero apresentar, por último, uma opção de pesquisa que foi implementada há pouco tempo aqui na Web of Science, que é a pesquisa inteligente. A pesquisa inteligente basta você clicar aqui ou aqui, né, como eu fiz, e a pesquisa inteligente, na verdade, ela usa um campo só para você pesquisar. Então, ela pesquisa em todos os campos que estão disponíveis na coleção principal da Web of Science, você não precisa especificar em que campo você quer pesquisar. E, na realidade, ela faz uma busca um pouco mais abrangente, fazendo uma busca semântica em cima dos termos que você vier a colocar. Uma coisa também bem importante em relação a isso é que essa busca inteligente, ela te traz sugestões aqui mesmo. Então, eu quero procurar aquecimento global. Aí ele já me traz aqui, você quer aquecimento global e condição ambiental? Ou desafios do aquecimento global para o desenvolvimento sustentável, ou o desenvolvimento do aquecimento global, ou o ciclo do aquecimento global? Você pode deixar desse jeito, escolher uma dessas, né, de repente, ou você pode ir na opção que você quer. Eu quero aquecimento global só, tá bom. Quero só isso mesmo, não quero esses que você me sugeriu, não. E quando ele procura, ele te traz uma gama de resultados que ele faz não só em cima desse termo que você procurou, né, uma busca textual, mas ele procura também uma busca semântica, pegando então termos que sejam similares, tudo isso. E te traz os resultados. Claro que os resultados ele te traz com aquela mesma dinâmica da tela, né? Tem aqui para você filtrar, que você muda a ordenação, você coloca de outra classificação, tá? E aqui eu estou mantendo o semântico e o booleano, né? Que é o mais abrangente de todos e é o default. E o legal é que ele te traz não só os resultados, mas ele te traz também, já de cara, os pesquisadores que mais andam se dedicando para essa temática. Tá? Então, você já achou 128.589 documentos, só que também eu quero ver quais são os pesquisadores que mais estão se dedicando a isso. Você aqui está vendo, tá? E aí você diz, nossa, tem bastante, né? Ele te traz sempre 100, os 100 que tem mais atividade dentro daquela área, né? Dentro daquele tema que você tá buscando. E aí você pode até filtrar por país, né? Então, digamos aqui, eu quero botar, e aí eu quero ver se tem alguém do Brasil, por exemplo. Vamos colocar em ordem alfabética aqui, para de repente achar Brasil, mas não achei ninguém, ó. Pelo menos entre os 100 primeiros que mais publicam, a gente não tem nenhum que seja brasileiro, tá? E aí mas você poderia já filtrar isso, né? Se a gente fizer por exemplo, uma pesquisa inteligente, vamos fazer uma pesquisa inteligente de outro jeito, em Brasil, sei lá, tá? E aí, quando eu pesquisar, ele vai me dar. Lembra que ele expande os resultados, porque ele faz essa busca semântica também. E quando você vier aqui nos pesquisadores, aí agora, de repente, não é possível que a gente não tenha ninguém no Brasil, né? Vamos ver. Tá? Vamos colocar o alfabético aqui da vida. E Brasil a gente tem um, tá? Então, muita gente publicando sobre aquecimento global no Brasil, mas que não são pesquisadores de instituições brasileiras, né? Então, esse pesquisador aqui, que ele muito provavelmente teve alguma associação antiga, né? Não é a mais atual, porque a mais atual ele está lá na Alemanha mesmo, mas em algum período teve uma associação em alguma instituição brasileira, tá? Porque a gente pega o histórico inteiro. Então é bem legal você
ver. Eu diria assim, quando você quer uma busca bem assertiva, bem específica, eu trabalharia na pesquisa com campos. A pesquisa inteligente pode ser interessante, principalmente para você fazer uma primeira simulação, tá? E aí é legal para te dar, né, essa visibilidade toda. Legal? Vamos às perguntas. Tá. Aham, tá. Beleza. Então a Lisli, ok, maravilha. Bem, pergunta, gente. Que mais? Tudo tranquilo? Já estamos praticamente finalizando, então, enquanto vocês pensam em perguntas, vou falar sobre material de treinamento e suporte. Bem, tem aquela apresentação que tem vários links de material de treinamento, vídeos e tal, e aquela apresentação eu vou mandar para o pessoal da biblioteca da UFPI e eles vão depois disponibilizar. De qualquer forma, aqui na tela da própria Web of Science, você tem esse ponto de interrogação. E nesse ponto de interrogação você acha muita coisa, guia passo a passo, você tem artigos de help com vídeos, tem treinamentos gravados, tem treinamentos, a agenda, né, de treinamentos no mundo, você tem informações de atualizações do produto, você tem um link para suporte, help, e você também tem uma coisa super importante que é sugerir, feedback. Tá? Então, você usa o Web of Science e você quer sugerir alguma coisa. É só escrever aqui e dar um enviar. Já vai direto para o nosso nossa equipe responsável pela base, e aí eles vão recebendo isso dos usuários no mundo inteiro. E o legal é que você manda a sua sugestão, de repente outra pessoa manda uma sugestão semelhante, tudo, e obviamente que as sugestões que mais estão tendo solicitações, né, acabam entrando com prioridade para serem, então, já implementadas, estudadas para fazer uma implementação. Então, é super importante a gente sempre saber que vocês podem estar interagindo aqui diretamente com o pessoal responsável pela base. Legal? Bem, vou voltar então aqui para ver se tem alguma pergunta. Aquelas pessoas que fizeram pergunta lá no começo, que as pessoas estavam com dificuldade de. Nossa, o que eu entrei aqui? É, de entrar na base, querem aproveitar esses últimos minutos e voltar, só me sinaliza isso. A Fernanda está perguntando: essa interação tem que ser feita em inglês também? A Fernanda, essa da pesquisa inteligente, ela ainda está, o algoritmo está trabalhando melhor em inglês. A intenção é a gente implementar em outros idiomas, eu acredito que a curto prazo. Tá? Mas hoje, quando você faz em português, vou até fazer, tá, Fernanda? Aqui em português, da pesquisa inteligente, ele até traz, tá? Mas eu diria que ainda está prescindindo de estar um pouco melhor. Então, aquecimento global no Brasil, tá? Porque aí ele vai acabar trazendo uma quantidade, você viu que quando eu deixei em inglês veio uma quantidade um pouco maior. Então, assim, ele faz. Porque o que ele faz na prática? Ele faz uma tradução do português que você escreveu e procura, e com a opção booleana e semântica também. Então, assim, tá vindo, tá vindo. Então, para rápidas simulações, eu acharia interessante, mas a intenção é, a curto prazo, a gente ter uma qualidade mais assertiva, tá? Nessas buscas em português na pesquisa inteligente. A pesquisa avançada, aquela que trabalha por campos, essa não. Essa continua em inglês por hora. Tá legal? Então, assim, né? É bem. Está sendo implementado, né, Fernanda? O João, na Web of Science é possível encontrar trabalhos no padrão I3E, o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos? Sim, João, vários periódicos publicados pela I3E estão indexados dentro da Web of Science, tá? Dentro da Web of Science, tá? Então, a Marli está com dúvida de como é que entra. Marli, eu te sugiro que você entre em contato direto com a Joimara, tá? Para poder fazer esses testes. E o João,
Sim, as revistas da I3E, elas também estão indexadas dentro da base. Então, por exemplo, se eu procurar aqui, por título de revista, colocando título de revista da I3E, olha quantos que tem. Tem conferências, tá? Tem revistas, ó. Então tem várias, vários conteúdos, né, vindos da I3E, tá? Então, estão indexados sim. Marli, a Joimara, inclusive, colocou aqui o endereço de e-mail, tá? Para você mandar para ela, para ver por que não está conseguindo entrar no Acesso CAF, tá? Lembre-se sempre, Acesso CAF é de responsabilidade da instituição. Então, sempre fale com o pessoal da biblioteca da instituição. Legal? Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas? Questionamentos? Tá tranquilo? Tá? Ai, legal, Francisco, obrigada. A Lisle, como baixa o Bibitext? O Bibitext, Lisle, na realidade, deixa eu pegar aqui qualquer coisa, é uma opção para você baixar. Então, por exemplo, vou pegar artigos dessa conferência aqui, esse artigo. Quero pegar essas informações bibliográficas e baixar para o Bibitext. Exportar, Bibitext, pronto, vai criar um arquivo. E aí você leva o arquivo lá para o Bibitext, para o LaTeX. Tá? Joimara, tudo bem? Mais alguma pergunta, gente? Não? Deixa eu ir finalizando aqui a gravação.